Oi pessoal, sou Maga Prisca. Nós estamos aqui nesse encontro, que é o quarto encontro, onde nós estamos desenvolvendo o tema sobre os magos. Esse tema que nós estamos disponibilizando através do nosso portal, que é o comharmonia.com, que é um portal que está a serviço de escolas iniciáticas, de templos de mistérios. A regência maior destas escolas iniciáticas pediu para o nosso grupo criar um portal para que nele nós colocássemos e compartilhássemos o conhecimento que está preservado nas escolas iniciáticas. Eu sou instrutora de escolas iniciáticas e aqui assumi o papel de compartilhar com vocês alguns temas, ok? E nós vamos continuar falando sobre a história, a trajetória dos magos na sociedade humana e do que aconteceu com eles quando eles sofreram um período de inquisição muito longa. Antes da Inquisição oficial, houve a Inquisição que não foi oficial. A oficial durou 300 anos. A que não foi oficial, antes durou também uns 300 anos. Então, como nós estávamos falando no encontro anterior, é muito tempo de mortes sucessivas para todos os livres pensadores, para todos os que tinham um jeito de pensar diferente e que assumiam as suas posturas espirituais, científicas, numa época em que isso não estava sendo permitido. Como nós falamos no encontro passado, o que foi que acarretou a morte em massa, num curto período de tempo da história da Terra, dessa classe de seres? Eles vêm sendo assassinados desde o ano 400, aí como nós contamos para vocês a história dos cátaros no ano 1300, e eles continuam sendo assassinados. O que isso gerou para nós, para a sociedade humana? Gerou a Idade Média. A Idade Média, conhecida como a Idade das Sombras, como a Idade do Terror, como a Idade do Obscurantismo. A Idade Média conhecida como a Era das Pestes, a Era das Epidemias, a Era da Fome, a Era da falta de saneamento básico, a Era da ignorância extrema em todos os setores, terapêutico, medicinal, na engenharia, nas artes, na música, nada ficou. Entendam por quê. Todos os seres que tinham uma cultura mais sofisticada e um entendimento superior estavam sendo assassinados ao longo de uns 600 anos já. É claro que isso ia gerar um buraco na nossa sociedade. É claro que ia chegar uma hora em que nós corremos o risco de só os medíocres ficarem no poder e ficarem na regência das escolas, das academias. Foi isso que aconteceu. Os medíocres continuaram existindo porque os medíocres aceitavam as regras, aceitavam o jogo, acreditavam até nas tolices que eram impostas. Então, os medíocres foram os que continuaram sendo os diretores das escolas, os diretores dos hospitais, e aí nós caímos na Idade Média. A idade da extrema ignorância, a idade em que os pensadores que ainda estavam vivos sofriam grandes também perigos, porque eles não podiam falar no que eles acreditavam. Então, nós vamos chegar num período, Idade Média um pouquinho depois, que nós vamos ter o conhecimento de inteligências sofisticadas. Nós vamos ouvir falar do Da Vinci, nós vamos ouvir falar do Galileu Galilei, do Giordano Bruno e de vários, tá? Esses personagens, eles têm registros muito específicos de que eles faziam parte das escolas iniciáticas,
Porque nós falamos no encontro passado que elas tiveram que se transformar em escolas secretas. Porque, claro, como eles corriam o risco de, se eles se anunciavam, eles serem mortos, então eles tiveram que se recolher. E os poucos que restaram, que depois foram se multiplicando, eles eram membros dessas escolas iniciáticas. E nelas eles encontravam a documentação de conhecimento na área de matemática, de astronomia, de medicina, de música, de artes, de engenharia, porque isso tudo foi guardado. Como nós falamos nos encontros passados, as comunidades, quando elas percebiam que elas iam ser atacadas, elas recolhiam todo o material que elas tinham e elas se encaminhavam para algum lugar de refúgio onde elas ficaram protegidas. E esse conhecimento todo o material que eles tinham, que às vezes era um material que vinha de 4.000 anos antes de Cristo, que vinha de 8.000 anos antes de Cristo, porque existem documentos nas escolas iniciáticas que têm os registros dessa data. Esse material, ele foi preservado. Apesar de os regentes oficiais da sociedade humana quererem colocar a mão nesse material, graças a Deus eles nunca conseguiram. Esse material sempre foi muito protegido. Famoso é o episódio dos Templários, que nós vamos falar lá na frente também, que conseguiram fugir com vários dos seus navios e sabe-se lá quanto material iniciático eles não carregaram com eles e eles levaram para terras que até hoje não se sabe onde são, mas que estão protegidos. E até hoje as escolas iniciáticas bebem da fonte desse material. Mas voltando, nessa época, nós vamos ter esses personagens, Galileu, Giordano Bruno, Da Vinci e muitos outros, que bebem nas fontes das escolas iniciáticas e que vão conseguindo colocar o conhecimento. A Idade Média só conseguiu se transformar depois na Renascença graças ao trabalho desses livres pensadores, que com o tempo foram conseguindo colocar um pouquinho de luz nessa sombra de ignorância que estava prevalecendo. Mas até essa época muitos deles ainda estavam morrendo, como Giordano Bruno, ele foi um dos que morreu. O Da Vinci, o Galileu, eles jogavam o jogo. Quando precisou dizer que a teoria deles era uma fraude, que eles eram loucos, eles assumiram falar isso porque era melhor para que eles continuassem vivos. O que a ausência de todo um conhecimento, de toda uma cultura, ocasiona para nós como sociedade humana? Como nós falamos, nós caímos na Idade Média. Será que nós tivemos um retrocesso evolutivo de quantas centenas de anos? Será que nós deixamos de compreender quantas coisas, quantos assuntos, quanto de poder nós perdemos porque nós tivemos representantes da nossa sociedade humana sendo assassinados por um período muito longo de tempo? O que será que isso gerou para nós? A Idade Média, ela foi a representação do extremo da ignorância que um povo pode chegar quando ele não é cuidado pelo conhecimento superior. Mas será que nos dias atuais nós nos recuperamos da ausência desse conhecimento? Nós acreditamos que não. Nós somos uma sociedade humana que não sabemos a nossa história. Nós não sabemos a nossa história real. Nós temos os nossos livros de história na escola, mas ninguém explica para nós quem construiu as pirâmides. O que é aquilo? Tanto do Egito quanto do México. E eu vou falar só desse tema. Quem fez isso? Quem éramos nós lá atrás que tínhamos conhecimento para fazer esse tipo de coisa? Hoje, nós não sabemos fazer isso.
Então nós não conhecemos a nossa história. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos quem nós fomos. E assim, nós não sabemos mais para onde estamos indo. Por que que a sociedade é desse jeito, nesses moldes? O que mais nós perdemos de informação? Quanto de poder pessoal nós perdemos? Nós sabemos lidar com o nosso poder pessoal? Ele existe? Nós sabemos usá-lo? Nós sabemos usar a nossa psique? Nós temos o domínio da nossa vida? Ou a vida acontece e nós vamos seguindo como é possível seguir? Nós somos uma sociedade que tem muitas doenças psíquicas, justamente na parte da cultura que nós perdemos. Nós temos depressão, nós temos muitas síndromes, sendo a mais famosa no momento a síndrome do pânico. Nós temos doenças de pele, nós temos doenças respiratórias, nós temos distúrbios emocionais, nós não sabemos lidar com o nosso campo emocional. Tudo isso era a cultura iniciática, era a cultura psíquica, é a cultura que foi retirada de nós, arrancada de nós, quando as magas e os magos foram deixando de ter a oportunidade de conviver naturalmente com a sociedade. E embora eles tenham sobrevivido e tenham ficado protegidos dentro das escolas iniciáticas, embora isso tenha acontecido, a sociedade humana deixou de conviver naturalmente com esse conhecimento e com eles. Mas graças a Deus, chegou uma época em que todo esse conhecimento está sendo resgatado e está sendo trazido novamente para a sociedade. Núcleos de várias regiões do planeta, em quase todos os países, estão trabalhando e trazendo esse conhecimento de volta. Porque, como nós falamos no nosso primeiro encontro, esse conhecimento resgata o nosso poder e nós temos que reencontrá-lo em nós. Esse grupo que vai trabalhar no site comharmonia.com, que é um templo iniciático, também recebeu essa função. Os instrutores do nosso grupo foram convocados para começar a compartilhar conhecimento iniciático através do mundo virtual. E esse encontro foi o nosso primeiro movimento para compartilhar com todos vocês, os interessados, essa ciência que nós temos que trazer de volta para nós, ok? Então nós vamos terminando por aqui e nós vamos postando na sequência mais encontros para todos os que quiserem acessar no nosso site. Luz e paz para todos e que possamos nos unir para resgatar nosso poder. Até a próxima!